Bem-vindo à Engenharia Estrutural com o professor Roberto Pinheiro. Com apoio das escolas QI Pós-Graduação e IBEC. Episódio 04 Lajes, Parte 2, Ações, Lajes maciças e pré-fabricadas. Olá pessoal, estamos aqui para começar mais um episódio número 4, e vamos falar sobre o tema ações nas lajes, tanto nas lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, né, como nas lajes maciças. Para isso, pessoal, vale a pena, se vocês tiverem um tempinho, dê uma olhada na norma, na NBR 8681, que lá define bem o que são ações, tá certo? Eu vou comentar aqui com vocês, mas quem quiser fazer mais uma leitura complementar, tiver um tempinho, dá uma olhada, que para quem trabalha na engenharia civil sempre é muito legal a gente ter, tá sempre perto, né, desses documentos normativos. Isso nos dá muita segurança, tá bom? Mas vamos lá, eu vou fazer um resumo aqui dessas ações e vamos comentar especificamente as ações que atuam nas lajes, tá joia? Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender bem, né, é a natureza das ações, principalmente do que diz respeito à temporalidade, né? Ou seja, ações ao longo do tempo que atuam nas estruturas. E para isso, nós vamos dividir em dois grandes grupos, tá? O primeiro seriam as ações permanentes, e um segundo momento, nós vamos falar sobre as ações variáveis que atuam nas lajes, tá certo? Bom, para começar, nós vamos falar das ações permanentes, e vale lembrar, pessoal, todas essas ações, os valores dessas ações e o entendimento delas, né, dos seus quantitativos, estão na norma 6120/2019. Então, vale a pena, é uma norma bem nova. A última norma dessa era da década de 80, se eu não me engano, de 1980. É uma norma que é muito mais completa que a anterior, naturalmente. Muito boa essa norma. Tem praticamente todas as ações que a gente precisa para edificações comuns aí, tem nessa norma. Então, vale a pena também vocês darem uma olhada na NBR 6120, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dividir as permanentes das variáveis, e as permanentes nós podemos dividir em dois subgrupos. Uma chamada de permanentes estruturais, que se correlaciona diretamente com o peso próprio da estrutura, né? E outro subgrupo das não estruturais, ou seja, das ações devido aos elementos construtivos. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sobre as ações permanentes e estruturais, o que nós podemos falar sobre ela? Na verdade, são toda aquela ação que é relativa ao peso próprio de cada elemento. E nesse caso particular, das lajes, tá certo? Para mais informações sobre peso próprio, peso específico de cada material, se vocês quiserem olhar, do que vocês imaginarem, tem, tá? A tabela da 6120, a tabela 1, que fala sobre pesos específicos, lá vocês vão achar bastante informações, tá certo? Como nós vamos falar aqui basicamente de alguns elementos estruturais, principalmente o concreto armado, então a gente já sabe que o concreto armado tem como peso específico aí 25 kN por metro cúbico, né? Ou seja, 2.500 quilos por metro cúbico. Lembrando que o concreto simples tem 2.400, e a norma admite, e na média, que cada elemento tem aí em torno de 100 quilos de aço por metro cúbico de concreto. Não é o que acontece nas lajes, tá? Nas lajes, a gente geralmente chega aí na faixa de 50, 60 quilos, um pouco menos que isso. Tem essa faixa aí dos 50 quilos por metro cúbico. Mas a gente adota como um valor médio, né, geral, tanto para vigas, lajes, pilares, ou seja, qualquer elemento de concreto armado, a gente adota o valor de 25 kN por metro cúbico. Mas lembrando que é sempre 24 do concreto simples, mais a taxa por metro cúbico de aço, que nesse caso a gente adota um valor médio de 100 quilos, tá bom? Por metro cúbico. Bom, então, a partir disso, a gente já sabe que basta eu pegar, para eu chegar no peso próprio da minha estrutura, e lembrando, né, pessoal, a laje é um elemento de placa, nós já definimos isso nos outros podcasts, nos outros episódios. A laje é um elemento plano de superfície, onde eu tenho carregamento vertical atuando perpendicular ao seu plano médio, portanto, é uma placa. Então, a carga que eu vou definir, atuando nesse elemento, nessa laje, é uma carga de unidade de força por metro quadrado. Tá certo? Então, para eu chegar e eu obter o peso próprio do meu elemento estrutural, ou seja, a minha ação permanente devido ao peso estrutural, ao peso próprio, basta eu pegar a espessura da laje, tá certo? O H da laje, e multiplicar, que esse H em metros, por exemplo, uma laje de 10 centímetros, vou pegar o valor de 0,1, uma laje de 8, vou pegar o valor de 0,08 e multiplicar pelos 25 kN por metro cúbico. Dessa maneira, eu chego num peso próprio, né, dado de kN por metro quadrado.
Ok, pessoal? Bom, isso na laje maciça fica mais fácil, né? Basta eu pegar a espessura dela, seja 10 centímetros, 8 centímetros, 7 a gente não usa para elemento estrutural, né? Para piso, só para laje de cobertura, que não seja em balanço, né? Nós vimos no episódio passado. Enfim, em geral, as lajes maciças dão aí de 8 a 10, 11 no máximo. Mais do que isso, já vale a pena, né? Em torno de 12 ou mais, já vale a pena a gente pensar em laje nervurada, tá? Tem alguns projetistas que acabam usando aí até 14, 15 centímetros de laje maciça, mas já dá para começar a pensar em algum tipo de laje nervurada com espessuras assim aí de 12 ou mais, tá bom? Então, para a laje maciça, repetindo, basta pegar a espessura dela e multiplicar pelo peso específico do concreto armado, que é 25 kg por metro cúbico. Bom, e como é que eu faço, então, nas lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas, que eu não tenho uma laje maciça e tenho um elemento de enchimento ali, seja ele cerâmico, seja ele de EPS, né, ou qualquer outro material nesse sentido, com essa formação, né? Bem, como um número prático, vou passar para vocês, pessoal, para a laje de 12 centímetros acabada e para a laje de 16 centímetros, né? Sabendo que a de 12, em geral, tem capa de 4 centímetros de espessura e uma nervura de 8, ou capa de 4 e pouquinho, a nervura de 8 e pouquinho, enfim, e você tem aí uma altura final de 12 a 13 centímetros. Vocês podem usar, para chegar no peso próprio por metro quadrado dessa laje, vocês podem pegar aí, em média, de 6 a 7 centímetros de espessura, ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que você vai pegar 4 centímetros de capa, e as nervuras que você tem por metro quadrado, isso representa em torno de 2 a 3 centímetros de concreto. Então, se você pegar aí uma espessura média de 6 a 7 centímetros e multiplicar por 25 kN por metro cúbico, você tem aí o peso próprio da sua estrutura, já levando em consideração o material de enchimento. Obviamente, se você usar um material cerâmico, vai dar um pouquinho mais pesado, tá? Mas isso, como já está quase em desuso o material cerâmico, como material inerte de uma laje pré-moldada, né? Quando eu falo pré-moldada, eu estou me referindo principalmente às lajes de vigota treliçada, né? Ou de trilho, tá certo? Então, vocês podem utilizar aí uma espessura média de 7 centímetros, tá? Vezes 25, você obtém o peso por metro quadrado dessa laje para a laje acabada de 12 a 13 centímetros. Para a laje de 16 a 17 centímetros acabada, vocês podem usar uma espessura média de 8 a 9 centímetros. Eu geralmente uso 9 centímetros, vezes o seu peso específico, que é 25 kN por metro cúbico, você obtém, então, aí o seu peso próprio dessa laje, tá? Então, lembrando que para a laje de 12 pré-moldada, né, com vigota ou trilho, você pode usar uma espessura média de 7 centímetros, enquanto para a laje de 16 acabada, você pode usar uma espessura média aí de 9 centímetros. Tá? E a maciça, obviamente, basta pegar a espessura dela e multiplicar pelo peso específico do concreto armado. Beleza, pessoal? Então, fica aí a dica para vocês sobre ações permanentes no que diz respeito à ação estrutural. Quanto às ações não estruturais mais usuais, ou seja, aquelas ações construtivas, são onde se usa o material que vai compor a laje, exceto a própria estrutura, né? Nós temos aí, por exemplo, alvenaria sobre laje, nós temos aí a argamassa de regularização dessa laje, que vai logo acima do concreto, né, do concreto osso, que a gente diz, ou seja, do material estrutural. Tem ainda mais uma película ali que você coloca de assentamento do piso, tem um peso do piso e tem também do lado de baixo da laje, em geral, um forro. Pode ter ou não. Se não tiver um forro de gesso, por exemplo, ou às vezes de PVC, né, que hoje também está sendo bastante usado, você tem aí pelo menos uma argamassa para poder fazer o acabamento dessa laje. Então, também vai um determinado peso ali embaixo, tá? Eu vou comentar sobre isso. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, vamos falar sobre esse material da norma 6120, que está a partir da tabela número 2, tá? Do item 5.4. A partir da tabela 2 até a tabela 9, vocês vão ter todos os pesos, né, seja por metro quadrado, seja por metro linear, de materiais que vocês utilizam em geral na construção civil, em edifícios, tá joia? Então, dê uma olhada lá nessas tabelas, eu vou comentar algumas coisas aqui para vocês relativo a essas tabelas, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Sobre a argamassa de regularização. Só para vocês terem uma ideia como que a coisa aconteceu ao longo de 2 décadas, quando eu ainda era aluno, lá nos idos, né, de 1990,
os nossos professores lá em São Carlos falavam assim para a gente: olha, pode usar aí uma argamassa de regularização em torno de 2 a 3 centímetros de espessuras, que está ótimo. Usa uma argamassa de peso específico médio de 19 a 21 kN por metro cúbico, né? A gente usava em torno de 20 kN, fazia esse cálculo, né? Pegava a espessura de 2 a 3 centímetros, transformava para metro, multiplicava por esse peso específico de 20, na média, e dava o seu peso. Hoje, a norma é 1,20, para você ter uma ideia, passou essa argamassa de regularização de 5, sugerem para a gente, recomenda, na verdade, para a gente, de 5 a 7 centímetros. O que é que significa isso, pessoal? Por que 20 anos atrás a gente pensava de 2 a 3 e agora de 5 a 7? Porque foi verificado ao longo das construções, a gente sabe que a construção de uma norma, uma reconstrução, uma readequação de uma norma, tem aí influência de todos os setores, né? Do setor da academia, dos professores, dos fornecedores, dos executores de obras, e todo esse pessoal, né, acaba dando sugestões em função daquilo que estão acostumados a ver no dia a dia, né? E aí verificou-se, de fato, e eu também posso confirmar isso, que quando você consegue chegar numa argamassa de regularização de 4 a 5 centímetros, pessoal, você faz festa, tá? Porque geralmente é mais que isso. Então, eu até hoje brinco com alguns alunos, com alguns colegas e amigos professores, que quando você eu adoto de 5 a 7, eu já fico com medo de sempre dar mais, tá? Então, enfim, aí fica a cargo de cada projetista, né, de quem vai projetar, que valor que ele vai usar. A norma, e lembrando que sempre na norma, pessoal, a 6120, assim como as outras, são os valores mínimos, tá? Nada impede você adotar mais. O que fica ruim para você e pode dar problema futuro é se você adotar um valor menos do que o recomendado em norma, tá? Então fica essa dica para vocês. Eu adoto aí em torno de 7 centímetros, tá? Usando um peso específico da argamassa de 19 na média de 19 a 21 kN por metro cúbico, ou seja, adota em torno de 20, né? Adota na média. E esse é o valor que você deve considerar, que é aquela argamassa que vai sobre a laje de qualquer armado, para poder regularizar e acima dela você assentar o piso. E o que vem mais? Alguns entendem que nesses 5 a 7 centímetros já está a argamassa de assentamento do piso. Eu acabo adotando um valor aí em torno de meio centímetro a mais, de meio a 1 centímetro a mais, tá? Para poder assentar o piso. Hoje é feito, geralmente, com aquelas massas prontas, né? Não vou dizer o nome aqui do fabricante, mas tem vários fabricantes aí. Aquela massa denteada, né? Ou dentada, como alguns dizem. Então, geralmente, você fica com uma argamassa bem fininha ali, em torno de 5 milímetros, né? De meio centímetro, tá? Então, eu adoto mais essa espessura, também com um peso médio aí de 20 kN por metro cúbico, e em cima dessa argamassa de assentamento, ainda eu coloco mais o peso do piso. Se vocês quiserem ir através da norma, né, de 6120, da NBR 6120, ela traz para você, por exemplo, o peso específico do porcelanato, adotado na média 23 kN por metro cúbico. E aí você pega a espessura, eu adoto uma espessura do piso em torno de 1 centímetro, então você está colocando ali em torno de 23 a 25 quilos por metro quadrado de piso. Tá certo? Mas aí, se a gente perceber, quem trabalha muito com construção, né, sabe que você vai comprar um piso numa loja qualquer, no fornecedor qualquer, lá tem piso aí de 1 metro quadrado, 1,5 metros por caixa. Se você pegar ali, dá em torno de 20 quilos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, essa conta que a gente faz usando o valor do porcelanato, que dá em torno de 20 a 25 quilos por metro quadrado, está um valor, em geral, na média dos pisos que a gente usa. Então, como na parte de cima da laje, quais são as cargas que eu tenho? Eu tenho argamassa de regularização, adota de 5 a 7 centímetros, com um peso específico de em torno de 20 kN por metro cúbico, mais uma argamassa de assentamento do piso de meio a 1 centímetro, também usando aí um peso médio de 20 kN por metro cúbico, e mais o piso em cima, que vai dar em torno de 20 a 25 quilos por metro quadrado, né? Ou aí 0,2 a 0,25 kN por metro quadrado de área de laje, beleza? Então, esses são os pesos, né? As ações que a gente utiliza, ações construtivas ou ações permanentes não estruturais, sobre a laje. Abaixo da laje, ou a gente vai fazer uma argamassa de reboco, aí em torno de 1 centímetro, também utilizando aí um peso específico em torno de 20 kN por metro cúbico, ou um forro. Esses forros, pessoal, esse tipo que a norma traz, a NBR 6120, ela traz lá nas tabelas, o número 8, tá? Ainda do item 5.4. Lá traz vários tipos de forro, mas em média esses forros variam de 0,10 kN por metro quadrado a 0,30. Em geral, eu utilizo aí de 0,15 a 0,25, que dá um valor médio aí de 0,20, tá? Esse é um valor geralmente meio mágico que a gente coloca para fazer os projetos. Claro que se você tiver tudo bem especificado, você vai usar aquele valor que está na norma. Aqui tem aí de 0,10 a 0,30 kN por metro quadrado. Tá certo? Então, esses são cargas que a gente tem
né, aplicadas de forma bem distribuída na laje. E aí, pessoal, eu quero dar uma ênfase especial, uma ação, além dessas que eu comentei, que são as alvenarias sobre as lajes, tá bom? E aqui nesse ponto, pessoal, eu vou parar e fazer duas divisões, ok? Vou até apresentar uma figurinha para vocês e vou fazer duas divisões, né? A primeira, vamos falar sobre lajes armadas em duas direções, como que essa alvenaria, como que a gente pode, de forma simplificada, distribuir o peso dessa alvenaria nessa laje, e depois nós vamos falar sobre lajes armadas apenas em uma direção e como que a gente faz essas considerações, tá certo, pessoal? Bom, falando primeiro sobre as lajes armadas em duas direções, como é que eu defino isso, pessoal? Só para lembrar, a laje armada em duas direções, a gente faz uma relação do maior vão pelo menor vão da laje medida em planta, naturalmente, né? Então, se esta relação do maior vão pelo menor vão for menor do que 2, tá certo? Menor do que 2, ou seja, variando de 1 até 2, a gente admite que essa laje é armada em duas direções. O que significa isso? Que as duas armaduras positivas, estou imaginando aí, né, pessoal, uma laje que está apoiada nas quatro bordas, tá? Depois nós vamos falar nos próximos episódios sobre vinculações e esforços solicitantes, eu entro em mais detalhes. Mas para a gente poder entender, né, vamos imaginar uma laje aí apoiada nas quatro faces, nos quatro lados, né? Eu pego o maior vão pelo menor vão. Se essa relação der até 2, de 1 a 2, eu digo que as duas armaduras que estariam posicionadas nas duas direções principais, elas são calculadas, não são armaduras construtivas, tá? E quando a minha laje, essa relação ultrapassa o valor de 2, eu tenho uma laje armada numa direção só, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, tá bom? Bom, pensando então na laje armada em duas direções, eu posso ter uma alvenaria em quaisquer direções dessa laje, em quaisquer comprimentos, que basta a gente calcular o peso dessa alvenaria e distribuir pela área da laje. Como vocês podem ver aí na figura, pessoal, eu tenho uma parede de tamanho A, de comprimento A, né, essa figura é em planta. Vocês têm uma outra parede, né, hipotética de comprimento B. Vou calcular, ou seja, vou pegar o peso por metro quadrado desta parede de comprimento A, de comprimento B. Onde que eu encontro esse peso por metro quadrado, pessoal? Lá na tabela, na norma, na NBR 6120, na tabela 2. Lá tem o peso por metro quadrado para vários tipos de alvenaria, tanto estruturais quanto não estruturais, blocos de concreto, blocos de alvenaria e por aí vai, blocos maciços ou blocos vazados, tudo tem nessa tabela 2 do item 5.4 da NBR 6120, ok? Então, vocês vão pegar o peso lá dessa tabela, considerando a espessura de reboco, lá ela traz sem reboco, com 1 ou 2 centímetros de reboco, multiplicar pela altura dessa parede, vocês vão ter, então, o peso total das paredes. Pegando esse peso total, dividindo pela área da laje, você passa a ter, então, uma carga em quilonewton por metro quadrado de laje. E aí você vai somar esta carga, vai somar juntamente com aquilo que eu já comentei, com o peso próprio da estrutura, com o peso da argamassa de revestimento, da argamassa de assentamento de piso, do forro e por aí vai, tá bom? Então, essa é uma maneira de você distribuir o peso da alvenaria sobre uma laje, de forma simplificada, obviamente, sobre uma laje que tem uma relação do maior pelo menor vão, menor do que 2, até 2, né? Menor ou igual a 2. Beleza, pessoal? Então, esta é uma maneira. Mas só vou fazer um adendo aqui, que isso é válido quando o meu peso por metro linear dessa parede é maior do que 3 kN por metro. Ou seja, peguei na tabela 2, o peso por metro quadrado da parede, multipliquei pela altura. Se isso der mais do que 3 kN por metro, eu admito que essa parede é uma parede fixa. Isso é uma carga permanente construtiva sobre a minha laje. Quando esta carga por metro linear de parede for inferior ou igual a 3, nós temos uma abordagem um pouquinho diferente que eu vou comentar mais adiante, porque essa carga passa a ser uma ação variável. Beleza, pessoal? Então, aqui já tem a primeira subdivisão. Se eu tenho uma parede por metro linear, cujo peso é maior do que 3 kN por metro, eu admito essa carga como ação permanente construtiva ou ação permanente não estrutural. Caso esta carga seja menor ou igual a 3 kN por metro, eu admito
como uma ação variável, tá bom? Então fica aí a dica para vocês sobre alvenaria, sobre laje armada em duas direções. Bem, falando sobre o outro item, né, para lajes armadas numa direção só, quando eu tenho o maior vão dividido pelo menor vão, se isso for superior a 2, eu tenho, então, uma laje armada numa direção e essa armadura principal estará na direção do menor vão. Na outra direção, na direção do maior vão, será apenas uma armadura construtiva. Tá joia? Bom, então vamos lá. Nessa figura aí, pessoal, vocês podem ver duas situações. A primeira, quando eu tenho uma parede, né, que eu estou chamando aí, que está posicionada no desenho na direção horizontal do desenho, ela está posicionada na direção do menor vão. Como é que eu faço para dimensionar essa laje, então? Tem essas duas figurinhas, dois esquemas estáticos com cargas aí logo abaixo, pessoal, tipo A e tipo B, que são as regiões da laje A, né, e as regiões da laje, região B. Então, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, eu vou dimensionar essa laje de duas maneiras. A carga na região A, eu vou considerar apenas o peso próprio que eu já comentei com vocês, peso próprio estrutural, e mais o peso próprio não estrutural das argamassas e do piso, né? E do forro. Na região B, eu vou ter, além de todas essas argamassas, esse peso próprio permanência e o peso próprio não estrutural que já comentei, eu vou acrescer um valor da alvenaria, do peso da alvenaria por metro linear, tá? Então, eu tenho um dimensionamento diferenciado. Nós vamos comentar isso no outro episódio, como eu falei, para dimensionar, mas nesse momento eu quero que vocês entendam que na região A eu tenho uma carga menor, só carga uniformemente distribuída por metro quadrado, enquanto na região B, nessa região achurada, numa largura, né, de L2 sobre 2, ou seja, esse L2 é a dimensão do menor vão, né? Então, nessa largura hipotética aí, é a área, admite-se que é uma área de influência dessa alvenaria. E nessa região B, eu tenho uma carga um pouco maior. Ou seja, eu tenho uma armadura maior nessa região de largura L2 sobre 2 do que no restante das lajes, tá bom? Então, essa é a primeira maneira de considerar quando se tem uma carga de alvenaria, uma carga linear aplicada na direção do menor vão. Quando eu tenho uma segunda situação, que é a outra figura ao lado, vocês podem ver que a minha parede agora ela está alinhada, ela está na direção da dimensão do maior vão. Então, dessa maneira, pessoal, eu vou ter uma região tipo A, onde eu não tenho alvenaria, calculada da mesma forma que no exemplo anterior, né? Eu vou ter uma armadura menor do que na região B. Só que na região B, eu vou pegar uma faixa unitária na direção do menor vão, tá certo? Né? De vão L2, por largura unitária, e nesse ponto que tem uma alvenaria, eu vou considerar uma carga concentrada de 1 metro, calculada para 1 metro de largura. Por quê? Porque a minha faixa unitária, que eu irei considerar, também é de 1 metro de largura. Tá bom? Então, vocês percebem que o esquema estático é um pouquinho diferente, né? Da carga, quando se tem uma alvenaria na direção do menor vão, ambas as situações, ambas as áreas, eu tenho uma carga uniformemente distribuída. Quando eu tenho uma parede posicionada na direção do maior vão, eu tenho um esquema estático para a região A com carga somente uniformemente distribuída, por metro quadrado de área, porém, com faixa unitária de largura, que é assim que a gente menciona a laje, né? E na outra região B, eu tenho a carga uniformemente distribuída acrescida de uma carga concentrada, que aí nesse desenho chama de G maiúsculo, que representa o peso da parede em 1 metro de comprimento, tá bom? Então, assim que a gente faz para poder considerar, né, a ação em laje, quando a laje é armada em duas direções e quando eu tenho lajes armada em apenas uma direção. Tá bom, pessoal? Então, sobre ações permanentes, né, construtivas e ações permanentes estruturais, é o que eu tinha para comentar com vocês. Tá joia? Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as ações variáveis. O que seriam essas ações variáveis, pessoal? Essas ações variáveis são aquelas, segundo a norma 8681, são aquelas aonde tem ao longo da vida útil da estrutura, ela tem uma variação bastante grande, aí na faixa de 50% da vida útil dessa estrutura, tá? E o que entra nessas ações variáveis? O que eu posso considerar? Tá? Se eu considerar de maneira geral, eu tenho as ações horizontais e ações verticais, né? Nós vamos nos ater aqui, por enquanto, nas ações variáveis, que eu chamo de acidentais, que são aquelas ações
do uso e ocupação do ambiente, que estão diretamente relacionados com o uso de pessoas, com as pessoas que frequentam esse ambiente, e também com toda a parte de movelaria desse ambiente, todos os móveis que estão posicionados nesse ambiente, tá? E para isso, pessoal, a norma 6120, né, a NBR 6120, traz no seu item 6, na tabela 10, todas uma infinidade, na verdade, de ambientes, tá? Então, tudo que você quiser, praticamente numa obra aí comum, você acha nessas tabelas número 10, tá certo? Então, basta dar uma olhada lá que vocês vão ter. Por exemplo, eu quero só comentar de forma rápida aqui com vocês, o que é mais comum em edifício residencial, por exemplo, né? São as cargas que são adotadas para salas, para quartos, dormitórios, cozinhas. A norma preconiza um valor mínimo de 1,5 kN por metro quadrado. Se você pegar uma despensa, uma área de serviço, a norma já preconiza 2 kN por metro quadrado. Em algumas situações especiais, quero comentar com vocês, mas está tudo isso na norma, são, por exemplo, as sacadas, né? Sacadas, as regiões de balcões, né? Ou seja, a questão externa à projeção do edifício, ali você adota em torno de 2,5 kN por metro quadrado. Mas aí, pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? É muito comum nas cidades grandes, quando você tem uma sacada um pouquinho maior, né? O filho pequeno quer uma piscina, não tem piscina, o que o pai faz e a mãe faz? Compra uma piscina inflável, coloca na sacada e coloca lá meio metro de água, 40 centímetros de água. O que significa isso, pessoal? 40 centímetros de água numa piscina, nós já temos aí 400 quilos, né? Por metro quadrado, ou seja, 4 kN por metro quadrado de laje. E essa sacada foi calculada com 2,5. Então, você já vê o risco que nós estamos correndo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, quando você vai fazer projeto dessa natureza, tá certo? Quando eu falo de 2,5, que está na norma, e eu tenho de 4 a 5, eu estou praticamente dobrando essa carga, né? Então, existe um risco aí que a gente tem que tomar esse cuidado, tá joia? Uma outra situação interessante que essa norma traz são os forros, por exemplo, os que a gente tem laje de forro, onde só tem acesso a pessoa só para manutenção de alguma coisa, né? Ou seja, você não vai aguardar nada lá em cima, mas é isso que acontece em residências. Residência, essa laje de forro, geralmente, além da carga de telhado que está aplicado em cima desse forro que eu já vou comentar, né? Tem aí também, às vezes, guarda-resto de piso, canos, tudo lá em cima. Então, tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a norma traz uma carga muito baixa, ou seja, 0,1 kN por metro quadrado para lajes onde não tem acesso a pessoas, apenas acesso para poder dar manutenção em alguma coisa, tá? Então, é de 10 quilos por metro quadrado ou 0,1 kN. Então, tomar um cuidado quando for definir esse tipo de ação em lajes, né? As lajes que têm acesso aí a algum equipamento, alguma coisa, a norma já traz uma carga de 1 kN por metro quadrado, né? Mais o tipo de ocupação que tem essa laje. Se tiver alguma torre lá em cima, se tiver placa fotovoltaica, se tiver um jardim em cima, tudo isso deve ser considerado além da carga de 1 kN por metro quadrado, tá? Como variável. E nos sótãos, você deve adotar, porque sótão é um lugar onde você guarda materiais, a norma pede para você adotar aí no mínimo 2 kN por metro quadrado. Tá joia, pessoal? Eu gostaria de fazer um adendo aqui e voltar só um pouquinho e falar sobre cargas, ainda cargas permanentes. Eu esqueci de comentar um item interessante aqui para vocês, né? Eu falei de forros, falei das argamassas, mas dos revestimentos, né? Esqueci de falar sobre a última laje onde vai telhado, por exemplo, né? Então, na mesma norma aí, pessoal, traz vários tipos de telhas, vários tipos de telhados com madeiramento, inclusive, né? Mas de maneira aí bem resumida, você pode pensar nos seguintes valores, com valores práticos para quem gostaria de ter esses valores na cabeça. Para só telhas, tá? Sem estrutura de sustentação, para telhas cerâmicas e telhas de concreto, você pode adotar aí em torno de 0,5 kN por metro quadrado, tá? 50 quilos. Para as telhas de fibrocimento, por exemplo, pode estar na média de 15 a 20 quilos por metro quadrado, ou seja, 0,15 a 0,2 kN, e pode adotar em torno de 20% a mais de saturação das telhas, tá? Para essas cargas. Então, você vai acabar trabalhando com
com fibrocimento em torno aí de 0,25 kg por metro quadrado, 0,20 a 0,25, tá bom? E para as telhas de aço, né, se for aço comum, você pode adotar de 5 kg por metro quadrado, ou seja, 0,05 kN. Se for aquelas telhas, né, termoacústicas, onde você tem duas capas de telhas de aço e um enchimento no meio, você pode usar de 0,10 a 0,12 kN por metro quadrado, tá? Se eu usar junto a essas cargas toda a estrutura de sustentação, nós vamos ter valores bem interessantes aí, né? Na média, para telhas cerâmicas e telhas de concreto, 0,8 a 0,9 kN por metro quadrado. Para as telhas fibrocimento, com a estrutura de sustentação, em torno de 0,4 kN por metro quadrado. E para as telhas de aço, em torno aí de com a estrutura de sustentação também, né? Em torno de 0,20 kN por metro quadrado. Ok, pessoal? Então, a gente tem, só abrindo parênteses aí, falando um pouquinho mais sobre as cargas, né, sobre as cargas permanentes construtivas. E para a gente encerrar esse tema, pessoal, já está ficando um pouco longo, mas são muitas informações, informações bem interessantes, eu quero falar para vocês sobre 2 itens. Sobre ações em telhados, né, continuando aí, mas aí com uma ação variável nesses telhados, tá? A norma preconiza, lá no seu item 6.4, o seguinte comentário. Essa estrutura, geralmente, você tem... veio, na verdade, né, da norma de metálicas, a 8.800, já traz esse valor de 0,25 kN por metro quadrado, que é para computar aí pesos que não foram muito bem definidos no projeto. Pode ser da parte elétrica, da parte hidráulica, né, pendurado nesse telhado, ou outra ação qualquer, adota-se aí de 0,25 kN por metro quadrado. Mas a norma 1.20, mais moderna, trouxe aí uma variação, adotando de 0,25 kN por metro quadrado a 0,5 kN por metro quadrado. Quando acontece essa variação? Para telhados com inclinação menor do que 3%, tá? Na verdade, de 1 a 2% de inclinação, você adota 0,5%. Maior do que 3%, adota 0,25%. E por interpolação linear, você pode adotar de 2 a 3% de inclinação, você vai adotar valores aí entre 0,25 e 0,50. É muito mais comum, porque quase sempre os telhados têm aí uma inclinação maior que 3%, então é muito comum você adotar o valor de 0,25 kN por metro quadrado. Mas fica a dica aí, que a norma 6120, ela traz essa variação, tá? De 0,25 a 0,50, 0,50 quando o telhado for pouco inclinado, abaixo de 2%, e de 0,25 kN por metro quadrado, quando for acima de 3%. E por último, pessoal, que vocês devem tomar, quem gosta mais da área de obras, né? Tem que tomar muito cuidado, pessoal, com as ações durante a fase de construção dessa obra. É impressionante como que a gente costuma ver em obras residenciais, geralmente em residências de um pavimento, 2 ou até 3 pavimentos, que ocorre nas obras. Então, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, lá na fase da construção das vigas baldrames, por exemplo, quase nunca o projeto é feito empregando cargas concentradas de eixos de automóveis, por exemplo. E o que muitas vezes acontece, né? As pessoas optam por fazer primeiro as baldrames, ou seja, coloca as formas, concreto, as vigas baldrames, e depois vem com aterro para colocar dentro dessas vigas. O que acontece? O caminhão que chega com terra, ele passa por cima dessas vigas, muitas vezes, para poder jogar o solo, né? Para fazer o aterro lá no fundo da construção. Mas aí já passou por cima um caminhão carregado aí, um caminhão com no mínimo 5, 6 metros cúbicos. Você imagina qual é o peso disso, essas cargas concentradas em cada uma das rodas, né, em cima dessas baldrames que não foi calculada para isso. Então, muito cuidado com esse tipo de construção. Por isso que muitas vezes alguns construtores primeiro aterram todo o terreno no nível de trabalho, depois vem escavando e fazendo as vigas baldrames, porque você não corre risco desse tipo de ação de construção não considerada lá na fase de projeto. Então, muito cuidado. E nas lajes, pessoal, aí infelizmente é uma festa, né? Nas lajes, na fase de concretagem de algum elemento que já foi feito a laje, concretagem do pilar, por exemplo, eu já vi betoneira em cima de laje, né? Naturalmente que o projetista não considerou isso, né? É muito raro fazer isso. Quando você está sentando tijolos, o que o pessoal faz? Pega aquele pallet de tijolo,
né? Geralmente de 1 por 1 por 1, né? E coloca 1 metro cúbico desses pallets e coloca bem concentrado em cima de uma laje. Isso aí, pessoal, vai dar em torno de 1.200 quilos a 1.400 quilos por metro quadrado. E o projeto foi feito aí, no máximo, aí com uns 500, 600 quilos por metro quadrado, considerando peso próprio e tudo, né? E uma ação variável de 150 quilos a 200 quilos por metro quadrado. E esse pallet pesa em torno de 12 kg por metro quadrado, a 14, né? Então, olha o risco que está tendo nessa laje. E aí, quando vai colocar piso, amontou os pisos, as caixas de piso, tudo no mesmo lugar, ou seja, causando uma carga por metro quadrado localizada muito alta, que não foi usada em projeto. E também, além disso aí, né, outros equipamentos que se resolve colocar em cima. Então, pessoal, para a gente finalizar, muito cuidado na fase construtiva. Por isso que eu digo, sempre o engenheiro que gerencia obras, ele tem que ter um conhecimento muito grande de projeto, não é para calcular, elaborar projeto, mas dos itens, né, e dos valores numéricos que se utilizam nos projetos. E tudo isso estão nas normas básicas da engenharia, né, civil. Na 6118, que é de concreto, na 6120, que é de ações, na 8681, que é de segurança. Então, todas essas normas devem estar ali na cabeça do engenheiro de obras, tá? Ele não precisa decorar essas normas, obviamente, mas ele precisa ter um conhecimento da existência dessas normas e quais são os temas que essas normas abordam, tá certo? Para evitar esses erros construtivos, esses vícios de construção, que é sobrecarregar uma laje com um tipo de ação que ela não foi projetada, gerando deformação nas peças, fissuras nas paredes, e aí podem ser fissuras e rupturas irreversíveis, né? Às vezes até condenando o elemento, tá? Tendo que chegar até a demolição parcial ou total do mesmo. Então, vamos tomar muito cuidado com esse tipo de ação de construção. Tá bom, pessoal? Então, eu vou parando por aqui, nós já se alongamos demais. Espero que seja de grande valia para vocês esse tipo de assunto que nós falamos agora. Ações nas lajes maciças e ações nas lajes pré-fabricadas. Um grande abraço a todos.